Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nossos vídeos têm alcançado muitas pessoas e eu agradeço muito os comentários de incentivo. Quero dizer a vocês todos que assistem meus vídeos, mais uma vez, aqui ninguém é dono da verdade. Nós apenas somos buscadores da verdade. Nós sabemos que há um mistério oculto, tá? Desde toda a eternidade. Desde a eternidade que a gente fala, é desde o começo em que essa terra foi formada. Certo? A história humana é mal contada, a história do universo inventada. E se você dá uma buscazinha na história humana, você verá que a maioria dos cientistas, grandes influenciadores do mundo, eles têm uma origem, eles têm uma ascendência, ok? E isso pode parecer para você, né, nada a ver, mas por quê? Por quê? Por que a história da humanidade ela vem sendo manipulada ao longo do tempo? Por que as pessoas estão criando sempre mistificações, mitos, para esconder a verdade? E olha, a verdade, ela está estampada na nossa cara, eles jogam isso na nossa cara e a gente não percebe. Né? Vamos falar um pouco sobre mais esse personagem chamado Javé. Tá? Esse aqui é o tetagrama. Né? No hebraico, a escrita é feita, tá, desse jeito. Aqui, tá? Certo? Ok? Então, portanto, YHWH. No nosso escrito, tá? É YHWH. Esse suposto nome é o nome da divindade do Antigo Testamento. Na verdade, ninguém sabe direito como isso se pronuncia. Ao longo do tempo, foram introduzindo vogais ou sons vocálicos no meio, tá? E aí foi dando conotações variadas. Alguns chamam de Yahweh, outros chamam de Javé, outros de Jeová, Jeová, tá? E até inventaram Yahu, enfim, tá? Todo mundo acaba fascinado por esse conjunto de letras hebraicas, que é o nome de um Elohim.
Tá? Este Elohim, ele aparece lá do Gênesis. Capítulo 12, ele começa a aparecer lá. Ok? No entanto, as tradições eloístas e javistas que vão montar a Bíblia, além daquilo que vão chamar de tradição sacerdotal ou deuteronomista também, essa mescla, tá? Que a Bíblia é, na verdade, um amontoado de escritos que eles foram juntando, tentando montar um quebra-cabeça, correto? Essa história de que escrito por Moisés é balela. Isso é balela. Balela. Então, quando a Bíblia começou a ser escrita, ela não tinha consoante, ela não tinha vogais, isto é, tá? Então ela não tinha o A, E, I, O, U que nós temos. Ela tinha somente consoante. E aí tinha o proto-hebraico, o paleo-hebraico, tá? E as línguas semíticas, elas originalmente elas derivam também das escritas cuneiformes. Tá? Então, o que acontece? Ao longo, quando os massoretas foram compor a TM, o texto massorético, isso muito tempo depois de Jesus, eles resolveram colocar os símbolos, os sinais vocálicos. Né? E aí eles, quando encontravam o tetagrama, eles substituíam pela expressão Adonai, que na Septuaginta vai ser Kyrios, né? E hoje colocam o Eterno, ou então colocam Hashem, o nome, porque no fundo, passou a ser um nome místico, esotérico, de um ser que não disse apenas para Moisés: eu sou aquilo que sou. Eie, Axé, Eie. Eu sou aquilo que sou. Ora, Moisés não sabia com quem ele estava falando. Ele não identificou essa divindade. Então dirás aos filhos de Israel: aquele que me enviou a vós. Moisés não identificou quem era, não reconheceu a voz, não identificou quem era e provavelmente nem tem identificado a pronúncia. Eu falo isso para que depois a gente entenda que alguns escritores modernos, você assiste os vídeos que a gente está fazendo aí, você vai entender. Ao caracterizarem a figura de Javé, Javé pode ser uma figura conforme descrita pelos gnósticos como uma serpente com cara de leão. Tá? Ele muitas vezes é descrito, como nós já fizemos um vídeo, como um dragão. Ok?
ou ele, diante de determinados textos, a gente observa que eles eram, segundo as suposições de hoje, seres não terrenos. E há outros que, como eu, talvez pense que eles são seres terrenos de civilizações anteriores, né? Que claro que existiram civilizações antes de Adão, não tenha dúvida disso. Tá? O planeta não surge com Adão. Correto? Mas essa figura, ela é associada pelos gnósticos ao Ialdabaoth, Samael Saclas Nebo, que são a mesma figura. Ela é associada a Enlil, por alguns escritores, que era o deus, um dos deuses da Suméria. E ele vai se tornar o Javé das tribos judaítas, que ao chegarem em Canaã, resolve se juntar aos cananitas, e aos israelitas, e nesse intento eles resolvem implantar o culto à figura de Javé. Javé era um deus tribal. Era um deus de um grupo. A ele foi dado apenas a casa de Israel. Ok? No Salmo 82, um Elohim chamado Elion resolve distribuir as terras e dá a Javé apenas a sua parte. Qual é a parte? A casa de Jacó. A parte da sua herança é a casa de Jacó. Ok? Isso está descrito no Salmo 82. Correto? Diante disso, é preciso a gente olhar com muita atenção, porque, como eu já falei nos outros vídeos, o Deus do Antigo Testamento, Deus entre aspas, não é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, tal. Não é. Ok? Não é. Ele é um Elohim como muitos outros Elohim. Ok? Ele era um ser bastante arrogante, preponderante, portanto, por isso os gnósticos o associarem à figura de Ialdabaoth. E os gnósticos fizeram mais do que isso. Eles queriam mostrar que o Deus de Jesus era um Deus totalmente diferente daquele do Antigo Testamento. Porque essa figura do Antigo Testamento, todo mundo já viu como é que ele se comporta. O holocausto que ele fez. Não é? Aí ainda tem gente que, pelo amor de Deus, né? E ninguém pode falar desse pessoal, porque Deus o livre. Vocês sabem de quem eu estou falando. Mas perguntem-se quantas milhares de índios morreram
no planeta, tá? Os indígenas, os povos originários das terras, quantos morreram? Quantos negros morreram? Né? Mas todo mundo só sabe falar daquele pessoal que teve aquele problema, teve aquela, sabe? Então, se disser, a gente sabe o que estava por trás daquilo. A gente sabe quem sustentou aquilo, quem bancou aquilo. Nós sabemos o que é a política sionista no mundo. Todo mundo sabe disso. Se não sabe, tem que começar a investigar. Porque isso tem muito a ver com a figura deste ser descrito na Bíblia. Tá? Vamos lá. Vamos começar a bater um papo aqui. Quem é Javé? Quem é Yahvé? Ou Yahweh? Porque você pode pronunciar este W como U ou como V. Quem é Yahvé? Mas alguns resolvem pronunciar quem é Yahweh. Ou alguns preferem substituir o Y pelo J e quem é Javé? Javé é o Deus da Bíblia hebraica no Antigo Testamento, da Bíblia cristã. Está na Bíblia escrito apenas em consoantes como YHWH, pois no judaísmo seu nome não deve ser pronunciado. Bem, e aqui eu vou já chamar você de volta aqui para a tela. Por algum motivo, a Igreja Católica resolveu determinar que nas traduções das Bíblias fosse evitado, preste atenção nisso, fosse evitado traduzir o nome de Deus. Portanto, algumas Bíblias católicas, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Pastoral, a TEB, tradução ecumênica da Bíblia, traziam o nome de Javé. Mudou-se a orientação, vindo das hierarquias de Roma, para que não se pronunciasse mais o nome, não se transcrevesse o nome. Mas o grande problema é que ao substituir o tetagrama e colocar a palavra Senhor também está errado. A Igreja Romana, como alguns grupos judeus, sabem perfeitamente qual é o nome. Eles sabem disso. Eles sabem qual é o nome. Eles sabem qual é a pronúncia. Mas isso está dentro de círculos muito fechados. Porque eles sabem que essa pronúncia, a hora que ser pronunciado, tá, vai desmistificar muita coisa. Então resolveram inventar, para ficar mais cômodo, a palavra Jeová. Usada na maioria, em algumas Bíblias protestantes, principalmente pelos Testemunhos de Jeová. Mas vamos observar que o fundador dos Testemunhos de Jeová era maçom, do grau 33. Ok? Muitos fundadores
de igrejas eram maçons ou são maçons. Ok? Estou abrindo esse parênteses para começar a deixar você esperto para as coisas que estão à sua volta. Então, seguindo aqui. Uma vez disso, ao se referir a ele, deve-se dizer Adonai, que quer dizer Senhor, ou meu Senhor, que vem de Adonim. Esta palavra é um antigo plural, tá? De Adon. É plural, Adonai, né? De Adon, Senhor. Existem várias teorias sobre quais vogais podem ser aplicadas às consoantes. O nome também é chamado de tetragramaton, ou as 4 letras. Hoje a pronúncia teológica geralmente aceita é Yahvé, mas a variante comum é Jeová, adotado aproximadamente a vocalização de Adonai. Ele mesmo explica seu nome como Eu sou o que sou, em Êxodo 3,14. Tá? Vamos seguir aqui. Outras vogais foram inseridas em YHWH, o que leva os outros significados. Uma dessas vocalizações é Yahaoá. Letra Vav lida como O, tá? A letra Vav lida como O. Yahaoá. Ok? Agora, vamos pegar aqui. Tá. Vou copiar. Vamos fazer aqui uma rápida aqui vocalização. No outro vídeo eu mostrei que havia uma pronúncia que também, né, poderia ser. Olha só. É um som diferente, mas segundo o escritor, é um som parecido com quase a maioria dos nomes dados aos dragões das muitas tradições culturais dos diversos povos. Em inglês, Yahweh. Ó, a pronúncia fica um pouco mais, né, Yahweh. Né? Em grego, vamos ver. Yaquekate. 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 Tá? No inglês, Yahweh. ok? No hebraico, vamos ver aqui. Yahoch. Ó, Yahoch. 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 Tá? No alemão, Yahweh. 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 Ó, Yahweh. a pronúncia, segundo esse escritor, ele se baseia nos nomes. Assista o vídeo anterior. Você verá isso aí. Tá? O nome dos dragões da maioria dos povos tem a similaridade, tá, desta pronúncia. Ok? Mas eu vou apagar aqui. Vou botar aqui português e vou escrever isso aqui. Tá? Vamos colar aqui, tá, essa palavra. Olha como fica em português. Yahweh.
Yahweh. Yahweh. Vamos ver em inglês. Yahweh. Yahweh. Vamos ver em grego. Yahweh. 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 Vamos ver em hebraico. Yaha'a. 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 Ok? Vocês estão observando que a pronúncia, tá? É bem diferente. No grego, Yahweh. no inglês, Yahweh. vamos ver no alemão Yahweh. e no hebraico. Yahweh. 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 Então, quero fazer esse teste com vocês para mostrar que hoje se discute muito claramente qual a pronúncia seria devidamente colocada sobre este ser. Isso pode significar algo como trazer calamidade. O nome da forma que está escrito aqui, ó. Ok? Pode significar algo como trazer calamidade. Então, quem é esse Deus? Descoberta nas últimas décadas por pesquisas na história da religião, lançam luz sobre isso. Isso é controverso, pois o assunto tem muito a ver com questões pessoais de fé e, portanto, requer discussões um pouco mais amplas. Tá? Então vamos aqui. Tá? Vamos aqui. Nas últimas décadas, os achados arqueológicos nas pesquisas sobre a história da religião quase revolucionam nossas visões sobre as origens do monoteísmo. Acontece que a religião hebreu-cristã era originalmente politeísta, até adorava deusas, nos tempos pré-exílicos, antes do século V, tá? Antes da Era Comum. Por exemplo, Ásherah era adorada principalmente mais tarde, especialmente durante o exílio da Babilônia, tá? Entre 586 e 539. A religião dos hebreus tornou-se monoteísta estritamente dogmático. Ásherah, como outras deusas, foi eliminada e seus símbolos foram destruídos em movimento em direção ao patriarcado. Infelizmente, essas descobertas ainda são mais ou menos desconhecidas do público. A igreja parece ignorá-los, ainda que sejam temas, tá, de artigos em revistas científicas, teses e simpósios em faculdades universitárias de histórias da religião. Aqui darei uma breve visão geral, diz o escritor, das descobertas atuais, principalmente com base na extensa documentação do simpósio em Gut Allen, só um Deus, em Gut Allen, eu acho que é isso. Só um Deus, né? Seria a pergunta. Eu não, já falei aqui, né, gente? Eu não lido com inglês, me perdoe, né? Mas também não sou obrigado a entender inglês. Né? Com contribuições em alemão e em inglês. Esses resultados notáveis não indicam que havia Deus supremo, nenhum criador primordial, mais nas primeiras religiões monoteístas. Mas eles levantam a questão de saber se as nossas religiões monoteístas realmente se relacionam com esse criador primordial, ou se são religiões pseudo-monoteístas,
que relacionam com um tipo de Deus intermediário. O que escorregou para o papel do Criador original, ou foi inserido neles por razões políticas, por deuses ou por humanos. Como vimos, Apsu, e não Anu ou Marduk, é o criador original na história da criação da Mesopotâmia, tá? Em união com Tiamat. Então, o Apsu com Tiamat é que são os deuses criadores. Tá? Esses dois foram desvalorizados e, de certa forma, destronados. Outros deuses se colocaram entre eles e nós. A situação na Índia é um pouco semelhante, embora seja mais aberta. Lá, Paramabrahman é considerado o mais alto Deus, mas nenhuma outra divindade tenta roubar o show dele. Se, por exemplo, alguém é devotado a Vishnu ou Shiva, ele sabe que a divindade não é o próprio Criador primordial, mas sendo ele próprio criado, de certa forma representa ele, né? o Criador primordial. A Igreja e os ensinamentos religiosos martelaram em nossas cabeças a ideia de que há um só Deus. Desde os tempos antigos, o Deus do Velho Testamento é considerado o único. Sobre esse assunto, o professor Walt Dietrich, né, Berna, na Suíça, escreve a sua introdução em Gott allein, um só Deus. Esta imagem é historicamente correta. Tá? É historicamente correta? É uma pergunta. Existem razões que podem ser apresentadas por dizer que religião normativa YHWH a princípio foi politeísta? Na cidade de Ugarit, hoje Charan, no norte de Canaã, um politeísmo múltiplo é descoberto com deuses que também são mencionados no Antigo Testamento, como El, Baal, Astarte, Anat, Asherah, tá? Enquanto uma coexistência pacífica, tá? E amalgama de Javé e El pode ser lidos nos textos bíblicos. Baal e as divindades femininas são veementemente oposição. Dietrich menciona achados arqueológicos em Kuntlet Ajrut, hoje Orvat Teman, Kibert Ekron, perto de Hebron, onde as inscrições mencionam expressamente YHWH e sua esposa divina Asherah. Esses testemunhos textuais extrabíblicos, compreensivelmente, engendram muita turbulência entre os pesquisadores, explica o escritor. Esse monoteísmo estrito foi formado durante os exílios no Egito, tá? E Babilônia. E, no entanto, ele acrescenta, para um único Deus, é de certa forma mais difícil lidar com todas as áreas do mundo e da experiência humana do que para um panteão. Como resultado, uma multidão de entidades semidivinas tornou-se estabelecido. A figura de Satanás agora se apresenta bem como uma abundância de anjos e demônios. A figura semidivina da Senhora Sabedoria também pertence ao contexto. Seu nome hebraico é Chokman, ou Rockman, tá? Certo? Em grego, Sofia. Tá? Yahvé, um deus da montanha, do deserto do sul, tornou-se
o Deus nacional dos israelitas. Isso deixou seus rastros na história humana, porque o monoteísmo estrito pode parecer intolerância, fanatismo e fundamentalismo seguido como consequências negativas. Tá? Não é só em tempos atuais que o Islã e ainda mais lentamente o cristianismo estão cheios de exemplos de como a crença no Deus pode servir de desculpa para todas as maldades, até genocídio. Tá? Tanto os achados arqueológicos quanto a Bíblia atestam que a religião de Israel era caracterizada pela adoração de deusas. Por exemplo, Oséias 4, 9, 14, Jeremias 44, 15 e 19. Então essa adoração foi derrotada e tudo se fundiu em Javé. Homem e mulher, bem e mal. Tá? Bem, estar e maldade. Alguns queriam ver Yahvé como outro nome para o Deus El, mas essa visão está aberta a sérias objeções. Qualquer que seja, tá? O Deus da montanha do Sinai tem como um Deus da guerra, bem como um Deus da guerra, né? Ele é considerado um Deus da guerra. Ele tinha 70 filhos, isso referindo-se a El, tá? Os deuses das 70 nações da terra, e Yahvé era um deles, o Deus de uma dessas nações, a saber, Israel. Está lá em Deuteronômio 32, 8. Tá? Deuteronômio 32, 8. A Assembleia dos Deuses, né? A Assembleia de Deus é mencionada no Salmo 82, 1, 6, e diz assim: Deus Elohim está na congregação dos Elohim, dos poderosos, e ele julga entre os Elohim. Eu disse, vós sois Elohim, todos vocês são filhos de Elion. Olha só. Né? Claro, Yahvé é mencionado em quase todas as páginas da Bíblia hebraica. Ao todo, são 5.658 vezes. Yahvé Elohim aparece 40 vezes. Elohim Yahvé aparece 4 vezes. Elohim 680 vezes. Subtraindo 44 do último número, Elohim sozinho é mencionado 636 vezes. Aí vem aqui a grande questão. Javé, Yahvé, Enlil, ou Javé é Enlil. Enlil é aquele Deus, tá? Lá dos Sumérios. Eu já falei em vídeos anteriores sobre ele. Alguns colocam Enlil como Javé. Outros colocam Enki como Javé. E colocam Enlil como El. Mas hoje a predominância é entender Javé como Enlil e pelos gnósticos como Yaldabaoth. Ok? Muito bem. Na Bíblia, Javé delibera o dilúvio para exterminar uma humanidade pecadora e fazer um novo começo com Noé. Uma espécie de reset. Não é uma espécie, foi um reset mesmo. Então, meus amigos, o Javé e Yaldabaoth, Jabulon, seja lá como queiram chamar, quando ele quer resetar a humanidade, ele inventa uma história. Ele inventa uma guerra, um cometa, um dilúvio, inventa qualquer coisa. Ele e os asseclas deles aqui da Terra.
os híbridos terrenos. Tá? Eu irei fazer alguns vídeos sobre os híbridos da Terra. Tá? Certo? Nos textos mesopotâmicos, Enlil traz o dilúvio para eliminar toda a humanidade, o que se tornou irritante para ele, enquanto Enki transgride a proibição de falar, possibilitando um novo desenvolvimento da humanidade através de Astrahasis, tá? Ou Ziusuda, em alguns textos, ou Noé, da Bíblia. Yahvé, tá? Ou Javé, é um deus de guerra e de tempestade. O nome Enlil significa Senhor da tempestade. E ele também é um deus de guerra. Sua esposa Ninlil, tá? Sud, tá? Enlil primeiro a estrupa e depois a seduz duas vezes, disfarçado de outra pessoa, indicando uma atitude negativa em relação à feminilidade. E Javé também teve primeiro uma esposa, Áshera, que aparentemente foi rejeitada e cujo nome mais tarde não foi mencionado, de modo que foi encoberto na Bíblia. Isso também indica uma atitude negativa em relação à feminilidade. Mas é dito sobre ela abaixo. O professor John Day, da Universidade de Oxford, alega em seu texto Javé ante goddess of Canaan, que Javé pode até ter tido casos com duas outras deusas. Enlil, às vezes, amigável com a humanidade, mas também pode ser severo, colérico e até cruel. Ele castiga excessivamente os humanos e lhes envia calamidades que quem não reconhece nele o Deus bíblico. Algumas imagens mesopotâmicas o mostram como uma coroa com chifres. Tá? Anotando aí, viu, meu irmão? Vá anotando aí. Aproveite. Tá? Aproveite para fazer esses estudos, porque a gente aqui não tem nenhum interesse em dar certeza de nada. Nós temos muito interesse em levantar questões. Porque as pessoas, quando elas começam a questionar, a exercitar a capacidade de questionamento, elas começam a desenvolver uma capacidade que vai permitindo, tá, que a glândula pineal vá sendo liberada, descalcificada. Ok? Por quê? Porque os seres, ou os seres que nos criaram, ou o ser que nos criou, fizeram questão de desativar alguns dos genes do DNA por algum motivo que eles não queriam que a gente desenvolvesse. Ok? Mas quero falar aqui uma coisa para vocês. Preparem-se, porque algumas coisas vão ser reativadas no nosso DNA. Se preparem para isso. Isso vai acontecer. Haverá mudanças significativas nos humanos, na natureza, na terra e, sabe, vai haver. Vai haver. Tá? Além de mudanças sociopolíticas que vêm por aí. Se acalme. Isso não é o apocalipse, tá? As histórias de destruição em massa que esse povo gosta de fazer por aí.
Tá? Vamos lá. Em Gênesis 6:2 e 6:4 lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso, quando os filhos de Deus tomaram por filhas dos homens. E eles deram filhos, e os mesmos se tornaram valentes, que houve na antiguidade homens de renome. Tá? Esses filhos de Deus são chamados de filhos dos Elohim. No texto hebraico, filho dos deuses, Benei Ha-Elohim. Tá? Benei Ha-Elohim. Filho dos deuses, e não filhos de Deus. Tá? Mas filhos dos deuses. De tudo que foi dito aqui, é altamente provável que esse Elohim fosse realmente, tá? Esses Elohim fossem realmente os Anunnaki e fossem, portanto, os mencionados observadores, tá? A palavra traduzida aqui como gigantes é, na verdade, Nephilims. No entanto, me permitam fazer aqui uma breve colocação. Tá? Então vamos lá. Elohim Anunas, eu chamo assim, tá? Que pode também. E arcontes são os seres. Ok? Os Nephilim não são a mesma coisa. Eles estão muito mais para os Zigigs. Ok? Então, muita gente pode dizer, não, os Nephilim são os mesmos Anunnaki. Não são. Elohim, Anunnakis e arcontes são, tá, paradoxais. Mas os Nephilim não tem nada a ver com eles aqui, no sentido de serem os mesmos. Os Nephilim são resultado muito parecido com os Zigigs. Por quê? Porque os Nephilims, tá? Os Nephilims, e eu vou circular bem aqui, preste bem atenção nisso. Os Nephilim são resultado do quê? Então vamos lá. Dos Benei Ha-Elohim mais as Adamitas. Tá? Essa união desses dois grupos aqui vai ser igual a Nephilim. Ok? Então vamos lá. Certo? Não tem nada a ver, mas eu quero mostrar isso aqui. Quando os filhos dos deuses, Benei Elohim, tá? Se uniram às filhas dos terráqueos, as Adamitas, geraram os Nephilim. Os Nephilim não são resultado disso aqui. Tá? Porque os Elohim geraram filhos. Os Zigigs eram uma espécie de subdeuses dos Anunas. E os Benei Elohim eram filhos dos Elohim. Portanto, eles se juntam às Adamitas e geram um grupo Nephilim. Ok? Presta atenção nisso. Ora,
Deixa eu pegar aqui uma outra caneta, meus amigos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ora, então nós já temos aqui os Nephilim. Ok? Nós já temos aqui os Nephilim. Nós sabemos que Eva, já fiz vídeo sobre isso, Eva foi estuprada, Eva foi violentada, e ela teve 2 filhos, Caim e Abel. Alguns dizem que Caim é filho, tá? Desse ser, tá? Que se aparentou ser uma serpente, tá? E outros dizem que não, que os gêmeos são filhos dele, tá? Que só vai ser filho de Eva mesmo com Adão a Sete e Nória, tá? Então, quando Caim mata Abel, Caim se retira, tá? Caim gera os cainitas, que estão ligados ao noditas. E os noditas estão ligados aos Nephilim. Então você vai vendo que há uma mistura de raça. Os cainitas de Caim são híbridos. Vão se juntar com os noditas, que têm origem aqui dos Nephilim. E aí vai começar toda uma hibridização de surgimento de grupos e subgrupos, de linhagens. Isso aqui é um parêntese que eu estou abrindo para dizer para você o seguinte: existem linhagens na Terra e existem híbridos na Terra, tá? Aos montes, tá? Aos montes. Vamos lá, tá? A palavra traduzida como gigante, que é uma tradução incorreta, é Nephilim. E na verdade significa aqueles que caíram ou foram derrubados. Por isso que tem ligação com os Zigig. Que os Zigigues descem, tá? Junto com Marduk, e tomam para mulheres as Adapitas, de Adapa. Ok? Essa é a origem da palavra Nefal, cair ou derrubar. A palavra Nephilim às vezes é usada como um equívoco para os filhos dos Elohim, mas o texto bíblico refere-se à sua descendência com as mulheres terrestres. Está correto, tá? Os filhos, os Nephilim são resultado. Os Benei Elohim, você pode compará-lo eles com quem? Tá? Com os Zigigues, e pode comparar eles com os sentinelas do livro de Enoque. Então, se você juntar e fizer esse paralelo, você tem razão. Tá? Deixa eu chamar aqui a tela grande. Aqui. Ó. Tá? Benei Elohim. Tá? Mas os Nephilim têm muito mais a ver com os Zigig e com os sentinelas. Porque os sentinelas do livro de Enoque têm a ver com eles. Os sentinelas não têm a ver também com os Nephilim. Podem ser parecidos, né? Tá? Então, os sentinelas são aqueles que caem, né? Mas Nephilim não são caídos. Eles são filhos, produtos, tá?
dos Benei Elohim, dos Benai Elohim, com as adamitas, as de sangue puro. Não era qualquer uma não que eles pegaram. Eles pegaram as de sangue puro para gerar esses seres aqui. Tá? Então os sentinelas têm muito mais a ver, né? Neste sentido aí. Então vamos lá. Certo? Vamos pegar mais um trecho aqui. Outras traduções referem-se aos homens poderosos como heróis, tiranos e similares. São os Giborim, também traduzido como homens mestres, humanos com capacidades especiais, homens da antiguidade, hebraico, Olam. Podem indicar que eles se originaram de seres que existiam há muito tempo, novamente, provavelmente, Anunnaki. Isso aqui é o que o artigo está dizendo. Tá? O resultado dessa junção dos Benei Elohim com as Adamitas geraram os Néfilim. Os Néfilim, tá, vão dar origem aos Noditas. Os Noditas se juntam com os Cainitas. Tá? E aí vai ser uma mistura de seres, de híbridos. Tá? Após uma longa presença na Terra, ok? Os Anunnaki partiram, mas mantiveram o controle sobre nós. Para isso, lhes ordenaram que alguns dos seus povos, considerados como anjos pelos humanos, olha aí, permanecessem como vigilantes em nosso planeta. Como mencionado anteriormente, os Anunnaki são, obviamente, seres multidimensionais, segundo aqui o escritor. Eles podem se esconder em outras dimensões, permanecendo invisíveis para nós. De fato, eles provavelmente projetaram o nosso DNA para limitar nossa percepção a 3 dimensões. Ok? Tá brincando? Então, por que a gente não consegue ver esses seres? Os Javé e Aldabaote, Enlil, que são tudo só um nome para uma figura só, e juntamente com esses outros seres. Porque quando eles nos criaram, eles delimitaram que a gente ficasse preso dentro de uma matrix tridimensional e a gente não pudesse ver a 4ª, a 5ª dimensão de maneira nenhuma. E quando algum ser humano, por algum motivo, adentra dentro desse circuito, o cara muitas vezes é enganado com figuras simbólicas de anjos, né? De seres, né? Com asinhas batendo e tudo mais. Às vezes eu me impressiono como as pessoas são facilmente enganadas. Porque os arcontes, eles têm a facilidade de manipular os ambientes, os espaços, a matéria, a energia. Eles sabem fazer isso. Ok? Então, pelo amor de Deus, né? Eu viajei numa viagem astral. Eu tenho até preocupação quando as pessoas difundem essa ideia de viagem corpo astral. Eu fui para não sei aonde, e aí para lá e tal. Olha, eu vi um ser de luz, um ser maravilhoso, um ser que disse para mim, olha, que coisa. Entendeu? Até que ponto você não está sendo enganado por estes seres? Tá? Correto? Bem, vamos lá. Embora os Anunnakis aparentemente nos tenham deixados em paz, entre aspas,
Os observadores tornaram-se um elo entre eles e nós, mas esta foi uma comunicação unilateral e não funcionou ao contrário. Não recebemos mais informações sobre eles, embora eles recebessem sobre nós. Não sabíamos o que estava acontecendo e não tínhamos total controle sobre nós mesmos. Em vez disso, eles mantinham um controle secreto sobre os humanos, subliminarmente, agora a palavra saiu, e inconscientemente, como está escrito nos livros de Enoque. Aconteceu que, crescendo os filhos dos homens naqueles dias, nasceram-se filhas formosas, e os anjos, os filhos do céu, as viram e as desejaram, e diziam uns aos outros: venham, escolhamos para nós mulheres dentre os filhos dos homens, e geremos filhos para nós. E Samiasa, que era seu líder, disse a eles: temo que vocês não desejem que este ato seja feito, e que eu sozinho pague por este grande pecado. E todos eles responderam e disseram: não, vamos fazer um juramento e nos amarrar uns aos outros com maldições, para que não alterar este plano, mas realizar este plano efetivamente. Essa história é narrada também sobre os Igigis, tá? Que eles resolvem também, porque Marduk, resolve casar com uma humana, eles também disseram não. Se Marduk pode, porque nós não podemos. Então, 200 Igigis descem para ter relações com as Adapitas. Tá? Assim, os observadores, diz o texto, tiveram filhas com as filhas dos homens, que cresceram e se tornaram gigantes. Eles supostamente levaram a devorar os humanos. Eles queriam comer a carne deles e animais e beber sangue. Mas esses 200 anjos caídos também ensinaram os filhos e as filhas dos homens muitos segredos sobre magia, astrologia, geomancia, uso de metais e outras coisas. Para Deus isso foi longe demais, e ele ordenou que Uriel avisasse a Noé que um dilúvio cairia sobre a terra. Os anjos caídos foram então presos no abismo até o dia do julgamento. Tá? Isso é o que os textos dizem para nós. Outro texto, o livro hebraico de Enoque, tá? Ou Enoque 3, os observadores são chamados de Irim e Sakadishim. Tá? Irim e Gadishim. Certo? Irim e Gadishim. O livro de Jubileus nos diz no capítulo 5: e contra os anjos que ele enviara sobre a terra, indignou-se muito e ordenou que os extirpassem de todo o seu domínio, e nos ordenou que prendêssemos nas profundezas da terra, e eis que eles estão presos no meio deles, e são mantidos separados. E contra seus filhos saiu uma ordem diante da sua face, para que fossem feridos à espada e removidos debaixo do céu. Depois disso, segue a descrição de uma destruição violenta seguida pelo dilúvio. Os filhos de Deus são descritos principalmente de forma negativa, mas também podemos ter outra impressão deles. Eles pediram a Deus para não criar humanos na terra, mas como ele havia feito isso afinal? Eles queriam estar perto deles. Os Anunnakis haviam criado humanos através da manipulação genética para fazê-los trabalhar para eles como escravos, e queriam mantê-los em estado primitivo para que não entendessem muito e permanecessem complacentes. Parece que os observadores tiveram alguma compaixão por esses humanos e queriam aumentar a sua consciência, dando-lhes seus próprios genes. E para isso tiveram filhos com as mulheres terrestres, embora seus motivos sejam descritos como pura luxúria. Assim, os observadores violaram a proibição, que parece ser o verdadeiro
pecado. Os humanos deveriam ser erradicados por meio de um dilúvio, porque estavam se desenvolvendo mais que o pretendido. Tá? Eles haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso realmente significa limpeza étnica por Deus. Tá? Então você vai ver que o Jeová, Javé e Aldabaoth queriam era uma limpeza étnica. Ok? Étnica. Hoje, com o avanço das pesquisas e com os estudos que se há sobre os livros de a biblioteca de Nag Hammadi, que é a biblioteca gnóstica, muitos campos de visão estão se abrindo. É claro, evidente, tem vários escritores, cada um tem a sua visão, como David Icke, né? Salvo engano, John Lash, né? Mas além deles temos estudos muito profundos sobre a Bíblia, de Mauro Bliglino, de Paul Wallis, né? Que aprofundam esses temas. É evidente que existem aqueles que fazem uma leitura esotérica dos livros gnósticos para continuar vivendo nesse mundo de fantasia, de ilusão, de não sei o que, papapá e pipipipopopó, que é o que a gente sabe. Tá? E a gente está vendo nesses últimos dias agora a NASA abrindo a boca para falar que não, sabe, tem realmente naves não humanas, né, mudaram até o nome de UFO, de OVNI para UAP, né, e aí agora está aparecendo muito, nave sendo filmada, qualquer dia desse vai ter nave pousando em praça pública e o povo indo lá tirar foto, fazer selfie com os extraterrestres, sabe? Eu temo que nós estamos muito próximos. Não, quero abrir um parênteses aqui. Os fundamentalistas religiosos, todos estão com aquela loucura. Não, são demônios, são os anjos caídos, são os não sei o quê, PPP, papá, não sei o quê. Tá. Se esses seres que estão nos controlando há muito tempo e ainda hoje controlam, tá? Eu acho engraçado isso, esse povo ficar achando que ET não sei o que, sabe? Esses seres nunca saíram da Terra. E como nós estamos limitados à terceira dimensão, é claro que nós não vemos as outras dimensões da própria Terra, tá? Do próprio universo Terra. Nós estamos limitados apenas a ver o que eles permitem que a gente veja. Mas eles estão se permitindo ver agora. Por quê? Porque com a mudança do campo eletromagnético da Terra, o que está acontecendo? Está acontecendo umas mudanças sutis, tá? No campo metapsíquico dos seres humanos, tá? E também mudanças sistemáticas no campo biológico. Então, a Terra está também sendo mexida, e aí começa a surgir a possibilidade de haver falhas, tá? E aí as pessoas começarem a ver aquilo que não conseguiam ver. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Esses seres vão falar com muitas pessoas. Algumas de maneira muito física e outras eles vão falar de maneira mentalmente. Tá?
Não é incorporando, não. Essa história de incorporar ET é mentira. Tá? O que se tem é um contato puramente mental, certo? Consciencial, nada além disso. Transmissão de informação. Tá? E se você quer saber se eles são bons ou ruins, se pergunte para você mesmo, se é bom ou se é ruim. É? Jesus disse, se vós que sois maus, sabeis dar coisa boa aos vossos filhos, então, eles serão maus ou bons? Tá? Ou eles são do mal ou do bem, dependendo das circunstâncias e do que acontece na relação com eles. Tá? Mas não se iludam. Se eles tiverem que fazer alguma coisa para eliminar as pessoas, para eliminar a humanidade, eles farão. No entanto, eles estão também tão perdidos quanto seres humanos estão, porque eles também estão atrás da fonte eterna. Eles sabem que eles foram criados por um ser, mas eles sabem que esse ser não é a fonte e a origem de tudo. Ok? Imagine isso aí, né? O livro dos Jubileus ainda afirma que os filhos dos Elohim tinham a tarefa de educar os humanos e ensiná-los muitas coisas. Eles cumpriram essa tarefa, mesmo que tenham ido longe demais. Mais tarde, cederam à tentação de se envolver sexualmente com as mulheres terrestres. Qual foi então o verdadeiro pecado? A própria sexualidade? Por que então tantos os humanos como, evidentemente, os observadores, ou os grígores, como eram chamados, têm órgãos sexuais? Por que eles deveriam tê-los, mas não têm permissão para usá-los? Afinal, Gênesis 1:22, os humanos são instruídos a se reproduzir. A resposta lógica é que essa proibição tem a ver com outra coisa. Os filhos dos Elohim foram proibidos de ter filho com as mulheres terrestres, porque assim seus genes seriam dados à humanidade. Esses genes levaram a uma rápida, mas indesejável desenvolvimento dos humanos em nosso planeta. O dilúvio pretendia fazê-lo voltar ao estado anterior. Tá? A palavra Anakim, bem aqui logo embaixo, pai, nós vamos encerrar bem aqui. Tá? A palavra Anakim, filhos de Anak, é encontrado na Bíblia como um nome para uma população de humanos altos no sul da Palestina, perto de Hebron, a leste da Jordânia. Esses últimos são chamados de Refaíns. A palavra Anak significa colar ou pescoço longo. Os Anakim supostamente usavam correntes no pescoço e tinham pescoços compridos. Não seria exagero aqui suspeitar de uma conexão etimológica com os Anunnaki. Os filhos de Anak também podem estar ligados aos Nephilim, embora os teólogos não gostem de ver assim. Tá? E isso nós vamos falar em outro vídeo, porque nós queremos, mais do que nunca, gente, levantar questões e dizer para vocês, nós estamos numa jornada desafiante para mostrar para as pessoas que é hora de acordar. Acorda, acorda. O apóstolo Paulo disse isso, olha, desperta tu que dorme, e Cristo te iluminará. Eu espero que a gente seja apenas um buscador de verdade. Ok? Um forte abraço. Ei, se inscreva no canal, por favor. Toque o sininho. Deixe seu like. Me ajuda aí, ei. Me ajuda aí.
Divulgue esse canal para que a gente chegue a 1000 inscritos até o final do ano. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!